Sou Anderson da Rosa Gonçalves, faço o curso de redes de computadores na Estácio de Sá. Estou no quinto semestre, no ano 2016, semestre 1. Essa é uma matéria de banco de dados para redes, na qual será abordado o assunto tipo de dados. Tipo de dados. Podemos dizer que tipo de valores e tipo de dados podem ter o mesmo significado. Mas antes, vamos dar um conceito sobre dados. O que seria dados? Dados é um conjunto de caracteres, de letras e números, que quando unidos transformam-se em dados a fim de tomar uma decisão. O que seriam esses dados então? O nome de uma pessoa, uma hora informada, as medidas, que são as unidades de medida de metro cúbico, quilômetros por hora e ml. Através desse conceito, podemos dizer que existem vários tipos de dados que serão armazenados em um banco de dados. Esse armazenamento pode vir através de variáveis ou por algum método de inserção no banco. Os tipos de dados são: inteiros, representam quantidades numéricas de valores inteiros, ou seja, são valores fracionários. Pode ser dividido em inteiro do tipo integer de 2 bytes de memória, ele ocupa. Inteiro curto, que é um short int, que ocupa 1 byte de memória. O inteiro longo, que seria um long int, ocupa até 4 bytes de memória. Inteiro longo, int64, que ocupa 4 bytes de memória, podendo ter até 18 dígitos. Como vocês veem, ali é uma variação de número de menos 32, que é o inteiro do tipo integer, que ocupa 2 bytes, de menos 32, 768 até 32, 767. Isso é a variação dele. Então, assim, cada um tipo de integer pode ter. Isso tem que ser informado no banco para que o sistema passe para o banco conforme o usuário for digitando. Isso tem que ser programado para não dar erro. E os tipos de valores inteiros temos ali 14, menos 3, mais 98 e 0. Ou seja, qualquer número inteiro que não seja fracionário, ele será um número inteiro, que não tenha vírgula. E tipo de dados do tipo real são valores com casas decimais, ou seja, é o contrário do inteiro. Eles são números fracionários que são representados por vírgulas. Quando o número tiver uma vírgula, ele está dizendo que é um número fracionário que vai ter várias casas decimais. Ele pode ser dividido do tipo real decimal, que é um single, que ocupa até 4 bytes de memória, e pode ter até 8 dígitos significativos. Real decimal ocupa 6 bytes de memória e pode ter até 12 dígitos significativos. Real decimal extend ocupa 12 bytes de memória e pode ter até 20 dígitos significativos. E exemplo de valores reais: 4,5, 1200,93, menos 0,00029, mais 15 e 0,0. Então tudo isso aí são número real. Existe uma fração, um número dividido pelo outro, que deve ser resultado. E números booleanos, tipo de dados booleanos, que são os lógicos, são valores que podem assumir verdadeiros e falsos. Não existe nenhum valor além desse. Você vai digitar alguma coisa e o sistema vai ter que informar
para o banco, dizendo se é verdadeiro ou falso. Exemplo de booleano: 2 mais 3. Isso é uma falsidade porque é 6. Se fosse 2 vezes 3, seria 6. Então, aí seria verdadeiro. Outro exemplo de tipo booleano: banco de dados é consulta de asterisco. Isso é falso, porque banco de dados não é consulta de asterisco. Banco de dados são dados interrelacionados. SQL é uma consulta de linguagem estruturada. Isso é verdadeiro, porque o banco tem uma linguagem estruturada para manipular a informação ou consultar a informação. Tipo de dados do tipo caractere são valores utilizados para representar informações, onde precisa apenas de um caractere. Pode ser qualquer valor digitado pelo usuário, ou seja, o valor é um valor qualquer do teclado. Isso lá no banco vai ter apenas um caractere. O usuário vai ver no sistema um campo, e esse campo, qualquer valor que ele for digitar, é apenas aquele valor. Pode ser um espaço, um asterisco, a letra L, número 5, pode ser um ponto, pode ser uma vírgula, interrogação. Tipos de dados do tipo caractere string é utilizado para representar valores de qualquer tipo, ou seja, é um conjunto de char. Vamos a um exemplo de caracteres do tipo string. Curso de redes de computadores, espaço, traço, 2016/1. Como você viu nesse exemplo, ele tem letra maiúscula, letra minúscula, tem espaço, tem traço, tem números e tem uma barra de divisão, que na verdade tudo isso ele considera como um string, é uma linha. Isso é um string. Vários caracteres, que é vários tipos, e uma determinada informação. E valores significativos são os valores duvidosos em um número real. Esses são os números 0, tanto à direita quanto à esquerda. Vamos voltar lá no tipo de dados real. Aqui, lá embaixo, vocês estão vendo 1200,93. Então ali tem 6 dígitos significativos. E o menos 0,00029, aquilo ali, o único dígito significativo seria o 29. Enfim, essa aí é a minha apresentação de tipo de dados. Para finalizar, essas são referências da Wikipedia, o DevMedia, que é um site de desenvolvimento, e os livros de Pascal e algoritmo, onde são os livros que eu já usei algumas décadas atrás para aprender no meu curso técnico Linguagem de Programação Delphi. No momento era isso.